Filipenses capítulo 2. Muito bem, né? Vamos ler por etapas, né? Só poucos versículos, mas em cada ponto vamos ler aí, né? Dois versículos, três versículos no último ponto. Né? Vamos ler. Portanto, fique com sua Bíblia aberta, né? Fácil de acessar aí, que nós vamos estar falando aqui sobre Filipenses. Tive lendo tem uns tempos, né? Achei que talvez era meio ousado, né? E acabei talvez ousando falar a vida de Jesus, a vida de Cristo em três atos, né? Mas não é um ato teatral, né? É um ato que talvez você vai representar alguma coisa. Nesses atos de Jesus que começou na eternidade, né? Que não tem cronos, não é medido pelo tempo, né? Lógico, vamos ver aqui a partir do seu nascimento até a cruz, até a sua volta para o céu, né, para o seu trono, teve o Cronos, né? Você mediu o tempo, teve, né? Dá para datar esse período, mas a partir daí, né? É eternidade. E aí não dá para se medir, não dá para cronometrar esse tempo. Agora, todos os atos, os três que eu vou falar, os efeitos deles, tudo para a eternidade. Talvez por um período, como eu já disse, foi possível ao homem, né, datar, teve um início, um fim, né, e aí as consequências é para a eternidade. Muito bem, né? Então, desses atos de Jesus, Jesus ele escolheu abrir mão da sua glória, viver a nossa vida, né, sofrer nossas dores, participar conosco aqui das nossas aflições, e olha que aflições, né? Tomou sobre ele próprio, tomou sobre si, né, como diz Isaías, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, nossas angústias, e carregou até a cruz para pagar esse alto preço por nós. Né, como diria o pastor João, né, se nós fosse um neopentecostal aí, né, agora é a nossa vez, né, de escolher viver a vida de Jesus Cristo. No mínimo, né, nós deveríamos escolher, a partir do ponto que ele nos escolheu, dedicar nossa vida, nos esforçar um pouco mais. Estou lendo um livro agora do Dietrich Bonhoeffer, que, né, viveu aí lá na década de 40, foi morto pelo nazismo, né? Hitler mandou matar porque era contrário a ele. Bonhoeffer deixa bem claro que nessa graça barata de que Jesus morreu por nós, pronto, acabou, que é verdade, mas em contrapartida nós devemos buscar viver isso, entregando nossa vida. Ou seja, se Jesus viveu a nossa vida, e ele deixa bem claro que nós devemos viver a vida de Jesus Cristo. Em agradecimento, não para ser salvo, né? Até porque não conseguir, nós temos falado isso constantemente, mas em gratidão a Jesus Cristo por ele ter morrido, ter vivido a nossa vida, né? De forma espetacular como ele viveu. Então, em primeiro lugar, né, desse primeiro ato de Jesus Cristo, o verso 6 e 7, deixa bem claro, né? Então, Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, esse primeiro ato de Jesus Cristo é do seu trono de glória ao seu nascimento. Ou seja, do seu trono, né, de glória não dá para medir, como eu disse, né, começou na eternidade, né? Eu fiquei imaginando lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, medindo, calculando, né? Aí talvez seja heresia da parte da gente falar umas coisas dessas, né? Mas até que se prove o contrário, que seja uma heresia, seja um pecado muito grande, dá para a gente ficar imaginando. Até porque se a gente não imaginar, não meditar, a gente não vai a lugar nenhum, né? Mas eu fico aí imaginando a Trindade Santa lá, calculando, tomando as diretrizes e decidindo que Jesus Cristo assumiria essa forma de homem, viria, né, nascer através de uma mulher e viver a nossa vida. Ou seja, então esse primeiro ato deles decidirem e Jesus Cristo vir assumir essa condição de ser humano, mas para que tudo isso
pudesse acontecer, primeira coisa que ele teve que fazer é renunciar, como eu disse recentemente no sermão, renunciar a si mesmo, ao seu trono, à sua glória, para vir ser homem, provar das nossas dores, das nossas dificuldades. Essa foi a prova de amor, né, sem igual de Jesus Cristo, né, a sua obra toda, mas foi a primeira demonstração do seu amor, deixar o seu trono. Né, eu penso sempre, quando nós precisamos deixar alguma coisa que a gente gosta demais, renunciar a algo que nós precisamos, né? Vamos citar o exemplo mais básico de todos. Quando nós precisamos fazer uma dieta e você precisa renunciar àquilo que você mais gosta. Geralmente são os doces, né? No meu caso, né? Ele precisa renunciar àquilo, né? A comida, um refrigerante, alguma coisa. É algo assim, dói, né? Você faz porque você precisa. Você tem esse objetivo. Agora, toda comparação não existe com Jesus Cristo. É só uma mera, né, pobre ilustração da situação de Jesus Cristo. Então, ele teve que renunciar ao seu trono de glória, a algo que nós não conseguimos imaginar como é. Às vezes a gente tenta, né, na nossa limitação humana, de imaginar o trono. Só sei que é algo, né, espetacular, jamais visto, né, e vai ser visto, compreendido, talvez, né, pelo menos presenciado, para nós que estaremos lá um dia. Né? Aí sim nós poderemos deslumbrar da grandiosidade que é o trono de Jesus Cristo. Agora só dou conta de falar que é imaginável, né, algo, né, sem palavras neste tempo. Mas um dia nós veremos com nossos próprios olhos. É essa grandeza que Jesus Cristo renunciou por um período de tempo para viver o nosso lugar, para viver a nossa vida, para ter esse primeiro ato de deixar o seu trono, nascer como homem de uma mulher, né? Sem relação, lógico, a obra do Espírito Santo. E sem dúvida, né, esse gesto de amor foi demonstrado para glorificar o seu nome, para fazer o homem habitar entre nós. É algo realmente incrível. Então, nós podemos poder dizer que Jesus, né, é inquestionável que ele é Deus, mas mesmo assim, ele se tornou homem. Ele se submeteu a participar dos mesmos sofrimentos do que nós. Mesmas dores, limitações, dificuldades. Né? Lia um tempo atrás aí que até as contas a pagar, né? Não sei se procede não, né? Mas aí, de vez em quando, o autor, às vezes dá uma viajada também, né? Ele se submeteu a tudo isso, mas a trabalhar, a sentir dor, fraqueza, ter fome, ter sede, tudo isso para ter, de fato, direito todas as prerrogativas do Cordeiro único, capaz de pagar o nosso pecado, para não ter nenhuma mancha, nenhum defeito, chegar lá na frente, não, mas ele não cumpriu isso. Cumpriu todas. Um gesto de amor, né, sem limite, né, sem comparação, não daríamos, como eu disse, de exemplificar aqui o tamanho do ato de Jesus Cristo. Então, Cristo era totalmente, e é totalmente divino, mas se limitou de tal modo que pudesse também ser completamente humano. Aquilo que nós falamos, né? 100% Deus, 100% homem. Então, em Cristo, Deus se tornou homem. Era algo assim, no Antigo Testamento, inimaginável. Todos tinham o Deus, o Senhor dos Exércitos, soberano. Né? Nunca, jamais seria possível imaginar para muitos judeus, né, que era o povo escolhido por Deus, tentar imaginar que um dia Deus se tornaria homem. Isso foi possível em Jesus Cristo. Então, esse ato dele para demonstrar que somente através dele, esse ato dele para trazer o homem novamente para Deus. Não foi para fazer graça, não foi para falar assim, eu sou melhor do que todo mundo, sou melhor do que qualquer um ou outro, mas foi por nós, por amor a nós, para que fosse possível o homem voltar novamente para Deus. Então esse primeiro ato de Jesus Cristo, de deixar o seu trono de glória, seu trono de poder, nascer como homem, lá como uma criança, crescer, passar, né, por tudo, até nós fosse a primeira demonstração de amor irrestrito por nós. Em segundo lugar, o seu segundo ato aí, que Jesus Cristo fez no verso 8,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, depois do primeiro ato, que é deixar o seu trono, nascer, aí ele precisava começar já lá desde criança, né? A Bíblia deixa bem claro que ele já começou a sua obra, a demonstrar a que ele veio. Ele não veio só para mostrar para a humanidade que ele era capaz de assumir a forma de homem e não pecar. Isso aí, é lógico, era inerente, fazia parte da vida dele. Mas ele veio para executar a obra a qual ele veio, que era passar, nascer como homem, crescer e morrer na cruz para salvar nossos pecados. Mas Cristo deu, portanto, então esse maior exemplo de humildade e obediência a Deus. De humildade, como eu já disse no primeiro ato, de deixar a sua condição de Deus no seu trono e assumir a forma de homem. E aí a sua obediência total de seguir o seu plano até o final e morrer na cruz. Pior morte já de todos os tempos, né? Guardado as devidas proporções de todos os tempos, a história diz que a cruz foi o pior aparelho, a pior execução de morte que já teve. E Jesus Cristo se submeteu a ela por amor a nós, em obediência ao seu plano eterno, juntamente com Deus. E não bastasse esse ato de amor, se fazendo homem, agora Cristo assume a sua forma de homem, para se humilhar, tomar a forma de servo. E quando se aplica a Jesus Cristo, nós falamos assim, beleza, Jesus Cristo, né, acima de qualquer comparação, mas quando se aplica a nós, como eu disse, né, lendo o livro lá do Dietrich Bonhoeffer, ele deixa bem claro essa condição de obediência. Ele deixa claro que a graça não pode ser essa graça barata, só de falar, não, Deus já morreu no meu lugar, pronto, acabou. Mas essa obediência ao ponto de crer realmente em Jesus Cristo, porque eu obedeço. E ele faz o trocadilho lá, fala, eu só obedeço porque eu sou salvo. E eu sou salvo, aí eu preciso obedecer. E aí ele fala, só obedece quem é salvo, e só é salvo depois quem tem condição de obedecer só porque é salvo. Né? Mais ou menos assim que ele fala. Então, nessa nossa condição, então, nós devemos obedecer a Deus. No exemplo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. Sei que é difícil, talvez ele fale assim, mas se eu tiver que obedecer, nós vamos voltar lá às regras, à lei. Não, muito pelo contrário. Nós seguimos as boas obras, como diz Paulo, deixa bem claro em algumas cartas, porque nós acreditamos que nós somos criados, somos salvos para as boas obras em Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo dá esse exemplo de humildade. Então, toda soberba, toda arrogância sempre é combatida na Bíblia, sempre não é aceita por Deus, porque todo pecado é fruto de alguma forma, de alguma arrogância, de alguma soberba, e essa é a queda do homem. Todo aquele que quer se tornar soberbo, um dia ele vai cair. Aí Jesus Cristo vem e dá esse exemplo de humildade e de obediência. E a obediência até o final, tomando essa forma de homem e morrendo na cruz. Então, sobre Jesus Cristo pesava a responsabilidade de redimir toda a humanidade. Lógico, nós sabemos que nem todos serão salvos, mas de redimir aqueles escolhidos, aqueles que de antemão, né? E aí, né, não vamos entrar nesse mérito agora, se é calvinista, se não é, se acredita que se você foi escolhido antes da fundação do tempo, eu acredito que sim, que fui escolhido antes da fundação dos tempos. Mas Jesus Cristo veio para nos redimir. Então, pairava sobre ele essa responsabilidade. Quando ele decidiu, quando ele escolheu viver e executar essa sua obra, e agora nesse ato, né, do seu nascimento até a cruz, né, para pagar os nossos pecados, ele passou, né, teve que enfrentar acusações, teve que rejeições, a dor ali no Getsemane, que eu e alguns pensadores aí, chega a equiparar a dor que ele sentiu lá no Getsemane, a dor da própria crucificação, né? Lá foi uma dor dos pecados que recaiu sobre ele, que ele chorou sangue, suou, né, sangue, foi a dor dos pecados do mundo inteiro, recaiu sobre ele naquele momento.
E aí, lógico, né, de seguida a crucificação, tudo ali que envolve, né, desde o início, aos tapas, as cusparadas, os açoites, a coroa de espinho, e carregar a própria a cruz, e ali o ato em si de ser crucificado. Às vezes nós só falamos, sofreu, foi doído, mas às vezes nós não paramos. Talvez os católicos, né, não estou elogiando nem nada, mas na sua via crucis, né, talvez você que não foi católico, acompanha lá cada ato lá, né, da crucificação, chega, lógico, né, também não quero entrar no mérito, mas de tentar imaginar cada passo que ele deu ali, cada dor que ele estava sentindo. Estava compartilhando agora ali com a Carita, o Onan, né, recentemente na academia, correndo lá, senti uma fisgada, né, e hoje para acudir o João lá, deu outra fisgada na coxa que estava sarando. Já é uma dor, né? Você sente e essa dor arrasta por alguns dias. E aí cada um de vocês teria uma dor para dizer. E é muito maiores que as minhas neste momento. Mas tente imaginar, só por um segundo, tente imaginar a dor de Jesus Cristo. Fruto, é lógico, da sua escolha, como eu disse, mas que não pode ser desmerecido em momento algum. Todo o ato ali da crucificação, toda a dor que ele sentiu. Uma dor que um ser humano normal como nós não suportaria 10%. Lá do Getsemane mesmo, um ser humano normal como nós, meros pecadores, já não a suportaria, morreria tamanha dor que era. Às vezes nós não damos conta de suportar a nossa própria dor, alguns desmaiam, né? Alguns até morrem fruto de alguma dor. Imagina a dor do pecado da humanidade, toda a humanidade, de todos os tempos. É muita dor que recaiu sobre Jesus Cristo. Então, nesse ato que ele resolveu pagar pelos nossos pecados. Mas é lógico, né? A crucificação traz aí a outra, digamos, a humilhação do salário do pecado é a morte, é lógico, né? Jesus Cristo, aquele que não teve pecado, mas assumiu a condição de pecador por nós, né? E desce até a sepultura, a Bíblia diz que desce até as regiões inferiores, né? Que é o inferno, por nossa culpa, para viver aquilo que nós merecíamos. Mas na morte, nem a cruz, nem nada é capaz de deter, de segurar nosso eterno Rei, que é Jesus Cristo. E ele ressuscita, né, na continuidade da sua obra. Então, como eu disse, embora ele não tivesse pecado, ele se tornou pecado por nós, para que ele fosse merecedor, veja bem, para que ele fosse merecedor da morte de cruz. Naqueles dias lá no Império Romano, era a forma de castigo supremo que se aplicava a uma pessoa, e deixa bem claro, os cidadãos romanos não podiam ser crucificados, era só para os escravos, né, para os servos, para os estrangeiros, e para os judeus era a abominação total ser morto na cruz. E Jesus Cristo passou por isso, por nós. Por pecados que não era ele imputado, ou seja, atribuído a ele, a nós, mas ele assumiu tudo isso. Então Paulo, né, ele descreve, né, o sentido profundo da humilhação de Cristo, ao lembrar, né, os leitores dele na carta, principalmente de Filipenses, que ele morreu pela forma mais cruel da pena de morte de todos os tempos, como eu disse lá na introdução, que é a crucificação. Então cada vez que você lembrar da obra de Jesus Cristo, pense nisso. Foi na pior morte de todos os tempos. Talvez até pode ter algumas outras, né, até mais doídas, mas, como eu disse, em todas as análises, né, dos pesquisadores, dos estudiosos, de todos os tempos, a mais humilhante foi a cruz. E a de Jesus Cristo talvez não foi, assim, em si, depois da cruz, foi a mais rápida, né? Há algum tempo eu estive pesquisando, as pessoas que eram crucificadas, exceto Jesus Cristo, elas morriam por asfixia, por incrível que pareça. Eles não resistiam o peso ali, eles dobravam o joelho e comprimiam o diafragma, né? E eles acabavam sufocando
e morriam. Mas Jesus Cristo, né, como era, não entra em nenhuma comparação, ele morreu, né, até as pessoas ficaram admiradas do tempo que foi, morreu muito rápido, mas Deus não permitiu que ele se humilhasse ainda mais do que já havia humilhado. Né, mas nenhum outro também sofreu tanto, apanhou tanto, foi coroado, né, com a coroa de espinhos. Então esse é o segundo ato de Jesus Cristo. Do seu nascimento, cresceu, pagou pelos nossos pecados, morreu na cruz. E o terceiro ato dele agora, da cruz, de volta ao seu trono de glória. Então, o Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11, diz o seguinte: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Só da gente ler esse versículo, esses 3 versículos, e a gente parar um pouquinho para meditar sobre ele, já matava toda a questão. Ele é autoexplicativo. Sabe o que é aquele texto autoexplicativo? Né? Esse é um daqueles textos que diz tudo, que Jesus Cristo foi exaltado, né? Veja como é o contraste. Ainda há pouco ele tinha sido humilhado ao extremo, o mais humilhado de todos os tempos, mas agora ele é exaltado sobre todos. Ele foi recompensado por Deus por obedecer, por se humilhar, mas agora ele é exaltado. Talvez não, com certeza, essa é a grande diferença dos homens para com Jesus Cristo. Nós não queremos ser humilhados de forma alguma. Não é assim? Quando alguém quer te humilhar, você já sai nas porradas com ele, né? Já quer sair nas pancadas, já quer humilhar ele 10 vezes mais do que ele te humilhou. A nossa resposta é essa: me humilhe que eu vou te humilhar mais. Essa é a nossa condição. Agora, de Jesus Cristo, não. A primeira atitude dele foi de se humilhar. Por causa dele, porque ele merecia, jamais. Por nossa causa. E nós, muitas vezes, né, não justifica, né, sair humilhado, e nem sair humilhando e nem ser humilhado por ninguém, mas muitas vezes nós merecemos. Essa é a verdade. Muitas vezes nós merecemos ser humilhados. Ou devemos, mais ainda, humilharmos a nós mesmos diante de Jesus Cristo. Mas nós queremos ser exaltados o tempo todo. Quando nós merecemos ser humilhados, nós queremos ser exaltados. Mas Jesus Cristo foi recompensado com o nome que está acima de todo nome. Tá aqui, então, Cristo nos dá o exemplo de como se vence, de como sai vencedor. Até porque nós cantamos e a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em quem? Em Jesus Cristo. Então nós só podemos dizer que vencemos ou temos algum direito a alguma coisa, né? Em si, na palavra direito, nós não temos direito à eternidade. Agora, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores e adquirimos esse direito da eternidade em Jesus Cristo. Porque ele um dia humilhou e foi recompensado por Deus. Então, primeiramente, é preciso renunciar, humilhar e obedecer, para ir receber essa recompensa da eternidade junto com Jesus Cristo. Então, que enquanto que na terra Jesus Cristo foi coroado com espinhos, veja bem, aquilo que eu já havia dito, foi coroado com espinhos, uma coroa que ninguém quer, né? Aí eu não me lembro agora, acho que é algo em 72 espinhos, é isso? Os detalhes, aí me foge a memória neste momento. Mas de volta ao céu, ele é coroado de glória e de honra. Veja bem, um dia naquele determinado momento, o diabo achou que iria vencer. O inferno celebrou a morte de Jesus Cristo. Né? Satanás, no seu dureza, na sua eterna ira, a raiva de Jesus Cristo, mas mesmo sabendo que ele é eternamente perdedor, mas é mesmo assim, na sua ilusão, a Bíblia nos diz que ele celebrou a morte de Jesus Cristo, achando na esperança ou na ira, né, eterna de achar que Jesus Cristo havia sido derrotado, mas não. Da sua cruz,
ele foi ressuscitado e voltou ao céu e foi coroado de glória e de honra, para nosso benefício. Até nisso nós somos beneficiados. Então aqui Paulo está dizendo que no dia do juízo, lá no dia que todos irão prestar contas diante de Deus, todos serão unânimes, todos, em afirmar o que Deus, o Pai, já afirmou, que Jesus Cristo é o Senhor. Então é quando diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Essa será, como nós diríamos, né, se é que Jesus Cristo precisa, mas será recompensado, exaltado sobremaneira, de toda língua confessar, de todo joelho se dobrará diante dele. Tudo isso fruto da sua obediência, da sua humilhação temporária aqui neste mundo. E aí nós queremos pagar aí de melhores que todo mundo, de achar que nós podemos ser isso, ser aquilo. Se o nosso eterno Rei soberano se humilhou, assumiu essa postura de servo, por que nós não podemos? Então, Jesus Cristo em tudo, ele é o exemplo supremo, maior de tudo isso, de toda a existência, é Jesus Cristo. Então, não queira viver de forma que você acha que é melhor do que outro, do que alguém. Se o próprio Jesus Cristo não se achou, se a usurpação de achar, e ele poderia, essa usurpação de qual Paulo fala aqui, é de ser Deus, mas ele não quis agir como Deus aqui na terra. Ele agiu como homem. E isso, né, para Jesus Cristo, é humilhante. Cada vez que você é e pode ser alguém, que você abre mão daquilo que da sua condição para viver algo, né, digamos assim, entre aspas, inferior, você está se humilhando. E a Bíblia deixa bem claro também que nós devemos considerar cada um superior a nós mesmos. Palavra dura, difícil da Bíblia, né? Se eu fosse perguntar aqui, quem aqui vive essa postura de considerar o outro superior a si mesmo? Difícil, né? Não vou pedir você para responder, porque é uma resposta muito difícil. Não é fácil considerar o outro superior a si mesmo. Mas essa é a forma de assumir a postura de servo. Nós não cantamos aí a música, né? Servo de todos os irmãos. Às vezes canta com uma falsidade, né? Tremenda, tremenda falsidade. Porque, na verdade, nós queríamos que os outros se humilhassem diante de nós, prostrassem diante de nós e atendessem todas as nossas vontades, todos os nossos desejos, todos os nossos caprichos. É assim que nós vivemos. Às vezes nós não temos coragem de falar, nós não externamos isso, não falamos as palavras assim, mas lá no íntimo do nosso coração é isso que nós queremos. Muito diferente de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, assumiu essa condição de servo. Então, para encerrar, né, deixa aquela frasezinha aí, né, famosa aí para os irmãos, né, famosa nem tanto, né. Então, nós podemos destacar 3 atitudes nossas, né, para sermos seguidores de Cristo. Primeiro, renunciar a nós mesmos. Difícil, né? Você tem renunciado a você mesmo para servir a Jesus Cristo? Muito difícil. Segundo lugar, humilhar a nós mesmos. Ninguém quer ser humilhado, muito menos se humilhar para viver a Jesus Cristo. E em terceiro, obedecer a Deus. Então, sem essas 3, né, e entre outros, né, trouxe esses 3, no mínimo esses 3, se você não consegue fazer, dificilmente você pode assumir que é um seguidor de Jesus Cristo. Dificilmente. Se você não dá conta de se humilhar, não dá conta de renunciar a si mesmo, dá conta de humilhar a si mesmo, dá conta de obedecer a Deus, é bom você rever os seus conceitos, a sua condição de seguidor de Jesus Cristo. Não que você faça isso, você terá crédito com Deus, você será aceito, você será salvo. Aliás, você vai dar conta de fazer, no mínimo, esses 3 atos aqui, se você já tiver sido salvo. Então, por isso que eu vejo, quando eu chamo a razão, as pessoas a
a pensar um pouco na sua vida. Talvez quando você não dá conta de fazer pelo menos esses 3 requisitos, talvez você ainda não entendeu a salvação ou não é salvo. E isso é muito sério. Então, peça a Deus, clame a Deus para que te dê esta condição. Porque no dia que você der conta, entender tudo isso, né, aí você pode ter certeza que você é salvo. É lógico, talvez mesmo sendo salvo, não vai dar conta de fazer 100% tudo isso. Mas, se você não tentar também, é porque não tem nenhuma parte com Deus. Não tem a mínima condição de falar que é seguidor de Jesus Cristo. Que nós possamos, então, pensar nisso, né, nessa noite e pensar essa semana. Que Jesus Cristo, seus atos lá, de deixar o seu trono, nascer como homem, e do seu nascimento até a cruz, se humilhar, obedecer a Deus, e da sua cruz até o seu trono, ele passou, né, pela morte e ressuscitou, está de volta eternamente, né, preparando um lugar para nós, como ele mesmo disse. E neste período, até ele voltar, até ele nos chamar de volta, que você possa renunciar a você mesmo, humilhar a você mesmo e obedecer a Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, obrigado, Deus, porque um dia, ó Deus, o Senhor, Pai, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, entrou em concílio e decidiu que Jesus Cristo assumiria o nosso lugar, viria até aqui, morreria no nosso lugar, mas que a morte o não reteria, nem o sepulcro o reteria. Ele ressuscitou, voltou ao seu trono de glória. E um dia voltará, agora sim, na sua volta, na sua plena glória, Pai, para nos levar e morar eternamente com Ele. Pai, em nome de Jesus, mas até lá Deus nos ensine, Pai, a ser seus seguidores, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém.